nossa Bíblia. Ou liga a sua Bíblia, né? Tem gente hoje que liga a Bíblia, né? Que é o meu caso. Em Romanos 5. Muitos têm discutido a respeito dessa perícope de Romanos 5, se ela é bem dividida. Porque, eu não sei se você sabe, mas os textos originais, eles são escritos corridos, não tem divisão de capítulo e versículo. Isso foi adicionado posteriormente para ficar mais fácil para a gente conseguir identificar qual parte que nós teríamos que ler, né? Só que essas atribuições que foram feitas por de reuniões de muitos homens sábios e tal, que decidiram essas divisões por capítulos e por versículos. Mas muitos têm discutido se essa divisão do capítulo 5, especialmente, é uma divisão que corresponde a uma perícope, a uma unidade de pensamento ou não. Nunca preguei Romanos 5 inteiro, porque eu acho que não deve ser pregado inteiro. Mas como hoje essa é a proposta, então eu vou usar a segunda metade do capítulo como introdução, e daí depois eu uso do verso 1 ao verso 11, que talvez seja o ponto que a gente deve pensar mais hoje, como o nosso desenvolvimento mesmo, tá? Então, isso só a título de introdução. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, vamos ler o verso 12. A gente lê do 12 ao 21, constrói um pensamento para a gente conseguir entender os versos do 1 ao 11. Talvez seja uma exposição um pouquinho grande, mas acompanhe com fé a Santa Palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela vai encandecer o seu coração. Verso 12: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando a lei não existe. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Justificação, sublinha essa palavra. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida aos homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Feitos justos, sublinha essa expressão. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, um verso muito famoso, a fim de que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra que foi publicamente proclamada aqui. Pedimos-te que nos dê a compreensão exata, que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essas palavras sábias, seja o mesmo Espírito que esteja hoje atuando em nossos corações e mentes para iluminar o nosso ser, de modo que nós entendamos, compreendamos de forma exata o que cada vírgula da tua santa palavra quer nos comunicar. Te pedimos isso no nome santo do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. O Lutero, ele diz que a doutrina da justificação mantém uma igreja viva. Na verdade, o que ele diz exatamente é: com a doutrina da justificação evidente, a igreja vive. Com a doutrina da justificação obscurecida, a igreja morre. Paulo, ele vem do capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, do verso 20, falando para nós, defendendo a tese de que nós necessitamos de justificação. E justificação tem essa ideia forense mesmo, essa linguagem de justiça, de tribunal mesmo. E Paulo vem dizendo que nós somos réus por conta dos nossos muitos pecados, e portanto ele vem salientando do capítulo 1, verso 18 ao capítulo 3, verso 20, a necessidade que nós temos de sermos justificados. Do capítulo 3, verso 21 até o capítulo 4, verso 25, ele mostra como isso aconteceu em Cristo. Bom, esse resumo que li do verso 12 até o verso 21 do capítulo 5, vou utilizá-lo para atingir um propósito, que é lhes explicar em breves palavras o que é a justificação. E do verso 1 ao verso 11, só dando um arcabouço, um panorama para você ficar ligado, para você não se perder. Do verso 1 ao verso 11, nós vamos ver os efeitos dessa justificação, quais são as bênçãos que acompanham essa justificação. Bom, nos versos que lemos, vamos fazer um acatado de informações para a gente entender o que é a justificação. Vou dividir em 3 pontos. Primeiro, a natureza da justificação nós precisamos entender. O que é, da onde nasceu, o que é isso? Justificação. A Bíblia fala que Deus é um justo juiz, que Deus não deixa de punir nenhum mal, assim como não deixa de recompensar nenhuma bondade. E a má notícia é que nós somos pecadores, ou seja, nós cometemos crimes, nós cometemos coisas que aborrecem a Deus. Nós fazemos coisas que Deus abomina, que são detestáveis aos olhos de Deus. Nós pensamos coisas que são detestáveis aos olhos de Deus. E ao mesmo tempo nós deixamos de fazer as coisas que Deus ama. Logo, diante da lei de Deus, no tribunal de Deus, se Ele for julgar as nossas obras, nós vamos nos encontrar em falta. Um exemplo que sempre tenho dado: quantas pessoas você precisa matar para você ser um assassino? Uma. Ou seja, um pecado que você cometeu, você já é réu diante do tribunal de Deus. Mas mais do que nossas ações e nossos pensamentos e nossas inclinações carnais, e eu tenho certeza que você sabe, você se conhece, você pensa coisas detestáveis e abomináveis, mesmo assim, e a despeito disso, nós já nascemos numa raiz de pecado. Nós já viemos de uma prole pecadora. Esses dias o meu filho estava fazendo uma birrinha, aí eu falei assim: nossa, como você é pecador, hein?
Aí a minha esposa falou assim: é lógico que ele é seu filho. Ou seja, dois pecadores que casam em ter um filho, não tem como nascer um ser humano que não é pecador. É impossível parar de pecar. Eu não sei se você já tentou. E Deus, ele é um justo juiz. Logo, Deus sendo justo e nós sendo pecadores, significa que Deus está contra nós. Nós somos réus nesse tribunal. E se o julgamento final fosse hoje, e nós estivéssemos na condição de réu, nós seríamos punidos eternamente por conta dos nossos muitos pecados e por conta de que nós somos nascidos em uma raça que se rebelou contra Deus lá no nosso pai Adão. Então, se Deus é justo juiz, ele não pode perdoar pecados. Deixa eu te dar um exemplo. Suponhamos que alguém faz uma maldade contra você. Aí você leva essa pessoa para a justiça. Aí o juiz chega lá, vai julgar o caso, um assassinato, alguém assassinou o seu cônjuge, vamos dar um exemplo. Você está lá, sentado na cadeira, esperando o juiz fazer o quê? Pelo menos dar uma cadeia para o sujeito. Aí o juiz olha e fala assim: rapaz, você sabe que eu sou muito bom, eu sou muito benevolente, eu sou muito compassivo, vou fazer o seguinte, vou perdoar aqui o crime desse sujeito. Como você se sentiria? Ultrajado, aviltado. Esse juiz é justo? Não. E Deus é justo, então ele precisa punir os pecados. Porque se Deus encobre pecados, o livro de Provérbios diz que abominável é aos olhos de Deus justificar o injusto. Então, Deus não pode perdoar, acobertar pecados, esquecer pecados, ele precisa punir os pecados. Bom, então se Deus vai punir os pecados, ele tem que matar todos nós, porque todos pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Então, às vezes o pessoal me pergunta assim: rapaz, como que eu faço para ir para o inferno? Um dia um cara querendo, assim, um cara ateu falou assim: você fica falando que saiu do inferno, como que eu faço para ir para o inferno? Aí eu falei assim: você não precisa fazer nada, já está lá. Já é passagem certa. Você já nasceu morto em seus pecados e delitos. Não é isso que diz o livro de Efésios, no capítulo 2? E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se Deus é um juiz e nós somos pecadores, Deus está contra nós. Ele não pode nos perdoar, ele não pode deixar de punir os nossos pecados. Então, como Deus faz para salvar pecadores? Ele, sendo justo, não pode justificar o injusto, porque senão ele se tornaria injusto também. E como Deus faz para continuar justo e ao mesmo tempo ter relação conosco, nos perdoar? Ele pune outro em nosso lugar, Jesus Cristo. E esse é o nosso segundo ponto. Primeiro é a natureza da justificação. A justificação é um ato único e irrepetível que acontece lá no tribunal de Deus. É uma declaração jurídica de Deus, informando que todo aquele que crê no Senhor Jesus, que está em Jesus, não tem mais culpa, porque Jesus se fez maldição no lugar deste. A nossa culpa é imediatamente removida e posta em Jesus, de modo que a inocência e a obediência de Jesus é colocado em nós. Então Deus nos vê como obedientes, não pelos nossos méritos, porque nós fazemos a nossa lição de casa, vemos aqui na igreja, fazemos as nossas oraçõezinhas e cantamos as nossas musiquinhas. Não, Deus nos justifica e nos perdoa pelos méritos de Jesus Cristo, que é o nosso representante legal. E esse é o nosso segundo ponto, representatividade. Deus criou esse mundo com representatividade. O que é o princípio da representatividade? Quando uma pessoa representa muitas outras. Talvez você fale assim: mas Adão pecou, então ele paga para Deus os pecados dele, e eu não posso ser pecador porque eu nasci da prole dele, eu não posso ser pecador porque eu sou filho dele, e ele tem a responsabilidade e eu tenho a minha. Não, veja, Adão, ele é o nosso representante federal,
É como se fosse um fiador. Todos aqueles que nascem, que são humanos, que nasceram do primeiro casal, já nascem na condição de sob a ira de Deus, morto em seus pecados e delitos, porque nosso representante legal falhou com Deus, desobedeceu a Deus, logo colocou-nos todos nessa situação. Aí talvez você pode pensar assim, que coisa absurda. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele sentimento assim de... Quem é que é pentacampeão mundial de futebol? A gente fala, nós brasileiros. Tá, deixa eu te perguntar, você entrou no campo? Você chutou a bola? Você suou a camisa? Você treinou horas e horas intermináveis? Não. Mas quando os brasileiros que nos representam lá no Campeonato Mundial de Futebol subiram no pódio, você sentiu um tipo de orgulho de ser brasileiro. Por quê? Porque eles nos representam. E quando o time de vôlei ganhou a medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro, naquele jogo emocionante, você sentiu um orgulho? Sou brasileiro, sou campeão medalhista olímpico de voleibol, sem nunca ter batido numa bola. Porque eles nos representam. Esse princípio da representatividade pode ser visto nas subcriações, assim como no mandato cultural, assim como na criação de Deus. Deus não criou os homens como criou os anjos. Deus já criou os anjos, assim, todos eles, um número limitado de anjos, criou todos eles de uma vez, né? Não sei se foi de uma vez, mas enfim, criou ali um número de anjos. Ser humano não, Deus criou diferente. Vou criar o primeiro casal, e esse primeiro casal vai reproduzir. Então, reproduz pessoas pecadoras. Só que Jesus Cristo é o nosso representante federal quando Ele nos imputa a sua justiça. Veja que o texto que nós lemos diz que, um trecho muito interessante, diz que Adão, o primeiro homem, era um tipo de Jesus, era um estereótipo, apontava para Jesus. Agora, quando a gente fala assim, um tipo de Jesus, a gente pensa no herói, né? Tipo assim, Davi era um tipo de Jesus, Moisés, assim, ele tinha coisas assim que apontavam para Jesus. Agora, Adão só falhou. Em que aspecto que Paulo está dizendo para nós que Adão era um tipo de Jesus? Nesse sentido, de que Adão era o cabeça de uma raça. E Jesus também é o cabeça de uma nova raça, aqueles a quem ele justifica. Logo, hoje, o nosso representante é Jesus Cristo. No tribunal de Deus, nós não estamos mais como réus, filhos de Adão, mas nós somos aceitos como filhos, irmãos de Jesus Cristo, porque estamos representados por Ele. A ideia de um fiador, sabe o fiador? Jesus é o nosso fiador diante de Deus. Mas não só a natureza e a causa emérita, e a causa meritória da justificação, mas também nós temos a causa instrumental, ou seja, o instrumento através do qual nós recebemos a justificação, que é a fé. Justificados, pois, pela fé somente, nós vamos ler daqui a pouco o verso 1 do capítulo 5. Justificados pela fé. Agora, entenda uma coisa, é muito fácil você fazer uma confusão e achar que a fé nos justifica. Não é a fé que te justifica. A fé não justifica ninguém. Eu acredito muito em Jesus e por isso ele me justifica. Não, o que justifica a gente é a causa, o mérito, é a cruz de Cristo que foi punido por Deus, que passou pelo inferno que nós deveríamos passar na eternidade. Ele passou pelo inferno da cruz para tirar a ira de Deus de sobre nossas cabeças e nos dar a inocência dele. A causa, o mérito é o de Jesus, mas existe um instrumento através do qual nós nos apropriamos dessas verdades, que é a fé. Nós recebemos essa dádiva da justificação através da fé. Você não é salvo por causa da sua fé, mas mediante, por meio da fé. Não é porque você acredita muito que Deus vai te justificar. A causa meritória da justificação é a cruz de Cristo, mas a fé é o modo como nós nos apropriamos dessa verdade. É o instrumento que Deus usa
para nos fazer crer nessa verdade. Bom, uma vez explicado o que é justificação, e espero que entendido pelos irmãos o que é justificação, agora nós podemos ir para a segunda parte do sermão, onde eu vou expor agora sim, lectios mesmo, assim, verso a verso, as bênçãos, os efeitos da justificação. Porque Jesus morreu em nosso lugar e nos deu a inocência dele diante de Deus, isso causa alguns efeitos. Nós somos participantes de algumas bênçãos. Pronto, a primeira delas é paz com Deus. Leia comigo o verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo sido justificados pela fé, recebendo a justificação, recebendo a cláusula de Deus, dizendo que nós não somos mais culpados, porque Ele já puniu os nossos pecados em Cristo, justificados pela fé somente, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, nós somos justificados e por isso nós provamos da paz com Deus. Agora é interessante lembrar que a paz com Deus não é um sentimento de paz. Não é aquela paz que Paulo fala lá em Filipenses, que é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é aquele sentimento de paz, porque nós cristãos temos dias que estamos com paz e temos dias que estamos atribulados. O texto aqui vai falar daqui a pouco sobre tribulação. Quando diz paz com Deus, está dizendo que antes nós éramos réis. Antes de crer em Cristo, nós éramos réu no tribunal de Deus. Nós éramos rebeldes. E o juiz assombroso estava próximo de nos mandar para a punição eterna. Nós estávamos em guerra, nós estávamos em rebelião. Nós fazíamos coisas abomináveis e detestáveis. Nosso pecado exalava um cheiro, um odor terrível às narinas de Deus. E um Deus santo se afeta com qualquer pecadinho. Imagina os nossos pecados diante dele. Imagina todos os nossos pecados. Antes nós estávamos nessa condição, mas agora que fomos justificados, nós temos paz. É uma ideia de guerra mesmo. Você estava em guerra, mas agora fez as pazes. O fato de que Jesus morreu em nosso lugar, nos representou, passou pelo inferno em nosso lugar, significa que agora nós temos paz para com Deus, porque a obediência de Cristo nos é dada. Deus estaria em guerra com Jesus? Óbvio que não. Então Ele não está em guerra conosco. Deus não está mais acumulando ira, como Paulo fala no livro de Romanos, para despejar no dia da condenação. Na cabeça dos ímpios sim, na nossa não, porque nós fomos justificados pela fé. Então nós saímos desse status de rebeldia, de réu, e nos tornamos filhos diante de um pai amoroso. A inimizade acabou, nós fomos reconciliados, nós temos paz com Deus. O segundo benefício, o segundo efeito da justificação, leia comigo o verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Segundo ponto, nós temos acesso à graça de Deus. E veja que lindo, que essa ideia remete à ideia de um rei. Antigamente, as pessoas entravam diante do rei, se fossem chamadas pelo rei, tudo bem. Se não fossem convocadas pelo rei, elas estavam correndo grande risco. Porque se o rei estendesse o cetro de justiça para essas pessoas, aprovando a entrada delas na corte, então elas eram bem-vindas. Se o rei recusasse recebê-las, então elas eram imediatamente mortas. Ou seja, na sala do rei, nós não podíamos entrar, porque o livro de Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós não podíamos entrar na sala de Deus. Mas agora que somos justificados, nós temos acesso ao trono da graça.
Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em todo tempo. Hebreus 4:16. Hoje você pode entrar na presença do rei porque você foi justificado. Logo o cetro dele sempre estará estendido para você. Uma história muito famosa é de Esther e de Assuero. Esther, ela diz assim, olha, eu vou entrar diante da presença do rei, por favor, orem por mim, porque se o rei não estender o cetro para mim, se ele reprovar a minha entrada, então eu serei imediatamente morta. Os nossos pecados nos matariam diante de Deus, e é por isso que nós não podíamos entrar na presença de Deus. Isso é fantástico. Traz uma ideia também do templo. O templo antigo, eu não sei se vocês sabem, não da Universal aqui, mas o templo mesmo, sabe? O templo de Salomão. Existia um lugar onde os gentios podiam ter acesso, eles podiam ficar no pátio exterior. Existia um lugar onde os judeus podiam estar, que era um pátio interior. Mas existia um local onde a Shekinah de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava de forma palpável, que era um lugar chamado de o Santo dos Santos, e lá só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Ninguém mais podia entrar lá. A gente tem até histórias de algumas pessoas que entraram e morreram. Mas hoje nós temos acesso à graça. O véu do templo, quando Jesus morre, ele é rasgado de cima e embaixo, simbolizando que agora nós temos acesso direto ao trono de Deus. Não precisamos mais estar dentro de um templo feito por mãos humanas, mas os verdadeiros adoradores podem adorar em espírito e em verdade, aonde quer que estejam, porque eles podem entrar na presença de Deus quando bem quiserem, porque a justificação nos deu essa bênção de ter acesso à graça de Deus. Em terceiro lugar, acompanhe comigo. Alegria com a glória. Leia o verso 3. Exultamos na glória do Senhor, alegramo-nos com a glória do Senhor. A terceira bênção da justificação é exultar com a perspectiva da glória. Os ímpios têm medo de morrer. Os ímpios temem a morte com medo do amanhã. Mas nós, porque fomos justificados, não temos mais medo da morte. Porque Jesus matou a morte, Jesus desmortificou a morte, de modo que o poder da ressurreição atua em nós que fomos justificados, de modo que agora nós já não temos mais medo da morte. Pedro, em Atos capítulo 2, ele diz que Jesus matou a morte. As palavras literais de Pedro era impossível para a morte mantê-lo morto, porque a morte só pode manter morto aquele que tem pecado, mas Jesus, santo e puro, inocente, sem pecado algum, ele passa pela morte, e a morte não consegue detê-lo, a morte não consegue contê-lo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, a morte foi tragada pela vitória. Jesus matou a morte, de modo que a morte para nós agora não simboliza o fim. A morte para nós agora é apenas uma passagem dimensional, porque apagamos aqui e acordamos na eternidade. E estar com Cristo é infinitamente melhor. Por isso é que o livro de Salmos diz que faz bem para o coração de Deus a morte dos seus justos. Agora, quem que é justo? Pelas suas próprias obras? Ninguém. Aqueles que sim foram justificados pelos méritos de Cristo. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse 14, 13. Nós não precisamos ter mais medo da morte, porque estar na glória é incomparavelmente
melhor. É por isso que Paulo ele diz, né, assim, nos portais da morte, assim, pouco antes de morrer, Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é infinitamente poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então nós alegramos, a gente exulta em saber que um futuro glorioso nos espera. Só aqueles que foram justificados por Jesus é que podem saborear dessa esperança, dessa expectativa. Em quarto lugar, nós ganhamos uma nova postura no sofrimento. Leia comigo o verso 3, 4 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos confunde ou não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isso é fantástico, porque Paulo ele não diz assim: olha, vocês foram justificados, e agora vocês não vão sofrer mais, vocês não vão passar mais perrengue, vocês não vão passar mais aperto, não vai ter mais aflição, porque agora, olha, só coisa boa, só bênção. Não, Paulo diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Bom, Paulo não está dizendo que o cara que é justificado por Cristo Jesus, ele tem que ser masoquista, ele tem que ficar: estou conseguindo sofrer muito, estou ficando muito contente porque tenho sofrido muito, está doendo, mas assim, bom demais, quero sofrer mais. Não, Paulo não está nos impelindo a sermos masoquistas. O que Paulo está dizendo é que sofrer é inevitável, nós vamos de qualquer modo. O que Paulo está dizendo é que nós ganhamos uma nova postura, porque todos sofrem. Sofrimento é uma das coisas assim mais democráticas do mundo. Rico, pobre, bonito, feio, alto, baixo, todo mundo sofre. Criança, todos nós sofremos. Todos nós sofremos e padecemos muitas tribulações. O que Paulo está dizendo é que nós ganhamos um novo jeito de sofrer. Qual é o jeito? Nos gloriar no sofrimento. Ou seja, viver sem reclamar, sem murmurar, mas sempre felizes, sempre alegres, não pelo sofrimento e não pela dor que ele causa, mas pelos resultados que ele produz, porque Paulo fala que a teologia de Paulo nesse verso, assim como em Tiago, por exemplo, no capítulo 1, verso 2, veja o que Tiago diz. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança tendo obra completa, a paciência, de modo a atingir a forma de varão perfeito. Ou seja, nós não ficamos contentes com o sofrimento pela dor que ele causa, mas pelo efeito que ele produz, porque nós sabemos que os cristãos, aqueles que são justificados, quando eles sofrem, Deus transforma esse sofrimento em ferramenta pedagógica, em didática para a gente aprender coisas que nós não aprenderíamos, senão pelo sofrimento. C.S. Lewis que diz essa célebre frase: Deus nos prova com sofrimento para que aprendamos coisas que nós não aprenderíamos em outro ambiente. Paulo está dizendo que aqueles que são justificados, eles devem se alegrar nas tribulações. Tribulações aqui do grego é uma palavra que tem uma ideia de pressão, assim, de rolo compressor, assim, passando por cima de você, de bola de demolição passando por cima de você. Tanto que a palavra que foi traduzida para o latim é tribulum, né? Que era um rolo, era uma máquina que era usado para debuiar grão de milho. Então era um rolo com muitos pregos que passava por cima do milho e aí separava passava por cima do trigo, separava a semente da palha. Tribulação, ou seja,
Deus às vezes nos espreme e nós passamos por situações difíceis. Mas por quê? Às vezes Deus está te purificando. Deus está tirando a palha da sua vida. Deus, Ele está usando a tribulação e o sofrimento para salientar os grãos de trigo, para te fazer melhor. Por isso que Paulo fala, nós que somos justificados, nós devemos nos alegrar com o sofrimento. Eu sei que dói, eu sei que é ruim, e eu tenho conhecimento de causa. Tem meus amigos aqui que não deixam mentir. O segundo semestre do ano passado foi excepcionalmente perturbador para mim. Descobrimos que minha esposa tinha um câncer. Meu filho precisava de uma cirurgia. Nós não conseguíamos cirurgia. A minha esposa, com 28 anos, com câncer. Eu, com 24, morrendo de medo de ficar viúvo. Tribulação. Sofrimento. E daí a cabeça já não fica muito bem no lugar, e aí afeta o serviço, e a vida financeira desabando. E eu tentando segurar todas as coisas, mas era muita coisa para segurar com apenas 2 braços. Tive algumas reações até corporais, por conta do nível de estresse. Mas eu tenho certeza que eu e minha esposa e minha família, nós saímos dessa situação muito melhores do que entramos. Porque Deus, eu tenho certeza que usou tudo isso para a glória dele. E fez de modo a nos ensinar. Por isso que Paulo fala que a tribulação produz coisas. O que a tribulação produz? Perseverança. A palavra perseverança aqui, ela era muito usada num caráter esportivo. Perseverar era a ideia do esforço que o esportista fazia, mesmo quando estava assim, tudo dando errado. Sabe quando você está correndo, que daí começa a queimar todos os músculos, e aí assim você é levado à exaustão da fadiga, e ainda assim você dá mais um passo. Isso é uma atitude perseverante no grego. Sabe quando o time está perdendo de 10-0, mas está correndo, está acreditando até o final? Isso é perseverança. É uma ideia de mesmo quando as circunstâncias todas estão erradas, a gente prossegue. Isso nos ensina a resiliência. Aqueles que são justificados, eles passam pelo sofrimento com a postura resiliente. O que é resiliência? É um termo emprestado aí da física, né, que agora é usado de muitas formas. Mas um objeto resiliente é um objeto que tem a capacidade de passar por uma pressão muito grande e não mudar o seu formato. Por exemplo, uma bola. Se você senta em cima de uma bola e ela é feita de um material, de modo que você sai de cima dela e ela volta ao estado perfeito natural dela, significa que ele é um objeto muito resiliente. Ele tem uma capacidade enorme de voltar ao seu estado natural mesmo depois de sofrer uma pressão. Agora, se você senta numa bola e quando você sai ela fica no formato alterado, no formato que você sentou em cima dela, significa que ele é um objeto pouco resiliente. Ou seja, os cristãos, eles têm uma atitude mais perseverante, mais resiliente. Mesmo quando nós olhamos para o lado e vemos o mundo uma bagunça, mesmo quando nós olhamos para a nossa casa e vemos coisas dando errado, mesmo quando nós olhamos para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional, e a gente vê que está dando tudo errado, mas ainda assim no nosso coração a gente não para, a gente continua, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E se nós agirmos assim, nós teremos um caráter aprovado. É muito interessante que a palavra usada aqui é a mesma palavra usada para atitude, assim, no grego, era a mesma palavra usada para um ourives, que está purificando o metal, que está tirando as impurezas do ouro e deixando o metal bruto mais puro. Essa palavra aprovado. Ou seja, nós passamos por tudo isso, porque passando por tudo isso nós vamos aprendendo e Deus vai nos purificando. Deus vai forjando o nosso caráter, transformando o nosso caráter no caráter de Cristo. E assim Paulo termina a cascata dizendo que esse processo
Sofrimento, perseverança, perseverança, caráter aprovado. Ele diz que nós produzimos esperança, que se nós agirmos assim, nós temos uma certeza que não nos decepciona. Nós temos uma certeza que não é uma crendice, que não é uma coisa hipotética, nós temos uma fé sólida, porque quando nós passamos pelo sofrimento com essa postura, Deus nos dá a dádiva da fé mais forte ainda. A nossa fé é fortalecida. Deus fortalece a nossa fé. Já viu aquela história daquele pastor que diz assim, nada mais me assusta? Ou seja, já passou por tantas coisas, o seu caráter já foi tão forjado, já passou por tantas dificuldades, de modo que ele confia em Deus plenamente. É isso que Deus quer produzir em nós. Em quinto lugar, estou chegando no final, lê comigo do verso 5 ao verso 8. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus derrama o seu amor nos nossos corações. Gente, a quinta bênção a experimentar aqueles que são justificados é o amor de Deus. O amor de alguém que criou o universo e todas as coisas. Um ser que reúne em si todas as bem-aventuranças. Ele nos ama, e nos ama com um amor profuso, com um amor gigante, com um amor de extensões inimagináveis. Um ser completamente apaixonado e amante, e nós que outrora éramos alvos de sua ira, agora somos alvo de seus mais ternos afetos. Deus derrama o amor dele em nós. E o amor de Deus tem 3 características, segundo o texto aqui. É um amor gigante. É um amor que nos encharca. Aqui no texto grego há uma ideia de chuva mesmo. Uma chuva de amor. De modo que nós ficamos encharcados de amor. Deus nos ama. Deus nos ama. Só isso era motivo de vivermos felizes. Porque o ser mais estrondoso e mirabolante que existe nos ama. Com amor eterno te amei, com bondade te atraí. Livro do profeta Oséias. O amor de Deus é grande. O segundo lugar é que o amor de Deus, ele destina-se para aqueles que não merecem, ou seja, ele é um amor imerecido. O verso 6, acompanha aí, ele diz que nós somos o quê? Olha a antropologia de Paulo, ele diz que nós somos fracos. No verso 6 ainda, ele diz que nós somos ímpios. No verso 8, Paulo diz que nós somos pecadores. No verso 10, ele diz que nós somos inimigos. Ou seja, nós não temos nada a oferecer para que Deus nos ame. E ainda assim, Ele nos ama. E por isso é um amor que constrange. E é interessante que Paulo, ele, assim, hipoteticamente, ele levanta uma tese aqui, ele diz assim, olha, é possível que por alguém justo, alguém até se anime de morrer. Talvez você olhe para isso e diz assim, Paulo tem muita fé na humanidade. Mas não, veja que o argumento dele é mais satírico do que isso. O argumento de Paulo é assim, mais ou menos. A gente não morre por uma pessoa malvada. Imagina, um sujeito que cometeu crimes hediondos contra você e sua família. Aqueles mais perversos. Você vai olhar para ele e o juiz vai dar pena de morte para ele. Você vai olhar e falar assim, peraí juiz, peraí, eu sou um cara muito bonzinho. Faz o seguinte, me mata no lugar dele. Não. Óbvio que não. Aí Paulo diz assim, mas se for um cara bom, talvez alguém até se anime de morrer. A gente já viu, né, histórias de gente que entra na frente de outro para levar a bala no lugar do outro e tal, porque eram pessoas boas.
Aí Paulo fala assim, mas por alguém que é ímpio, pecador, fraco, inimigo, ninguém quer morrer. Aí Paulo diz assim, olha, talvez por alguém bom a gente até tente morrer. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O argumento não é bem esse, porque Deus não morreu, Deus Pai, Ele mandou seu Filho. Então o argumento correto seria mais ou menos assim. Você que é pai e mãe, me responda. Por alguém bom, você poderia até morrer, mas você daria o seu filho no lugar de alguém? Por mais bom que seja, você não daria. O seu filho não. Talvez você até morreria, mas o seu filho não. Ou seja, o amor de Deus, ele é imerecido. Deus não nos ama porque nos ama, Deus nos ama apesar de nós. Mesmo nós sendo tudo isso aí que Paulo disse, e nós somos mesmo, gente. Se você tiver assim, um pouco de honestidade, olhar para dentro de si, você vai ver que os seus pecados são muitos. Mas Deus nos ama. Em terceiro lugar, o amor de Deus, ele é um ato, ele não é apenas um sentimento. Deus prova o seu amor. Não é apenas. O amor de Deus é um sentimento também, mas não é apenas um sentimento. É um ato. Veja que o texto diz que Deus prova o seu amor. Quando Jesus morre por nós, quando nós ainda somos pecadores. O amor de Deus é um amor provado. Ele matou o filho dele por amor a nós. E é muito interessante porque às vezes eu vejo algumas pessoas que elas pedem assim prova de Deus, sabe? Ai, Deus, será que você me ama? Então me prova. Eu digo que eu escolhi esperar, mas assim, é só uma desculpa, porque na verdade aqui não está aparecendo ninguém na minha horta mesmo, Deus. Ó, faz um favor para mim, Deus. Ó, me prova que me ama, me manda alguém. Não, Deus não precisa te dar prova alguma do amor dele. Porque o amor dele já foi provado quando Cristo foi erigido no Calvário e foi mutilado e morto por conta dos nossos muitos pecados. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Provou o seu amor. Não apenas amou e não fez nada a respeito. Ele amou e deu o seu Filho. Em sexto e último lugar, acompanhe comigo o verso 9 e 10. Aqui poderia ser dividido de forma mais meticulosa, mas eu estou fazendo assim porque a gente já está excedendo no horário. Leia o verso 9 e o verso 10 comigo. Como agora fomos justificados por seu sangue, lembra do que é justificado, hein? Como agora foi nos imputado a justiça de Deus, de Jesus, e Ele levou a nossa culpa e nos deu a inocência dele. Além de todos esses benefícios, olha o que Paulo diz, muito mais ainda, seremos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Jesus, dele, por meio dele, se referindo ao sangue de Jesus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aqui é muito interessante que o que Paulo está dizendo é que Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa justificação, mas Jesus continua vivo e vivendo por nós. Continua nos reconciliando, continua intercedendo por nós. Não é esse o ministério de Jesus lá no céu? Nós lendo as cartas de Pedro, Pedro vai dizer para de Paulo também, Pedro vai dizer que Jesus está lá à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. Jesus continua trabalhando por nós. Ou seja, o trabalho de Jesus não terminou. Ele não apenas morreu e cumpriu a sua obra, ele ressuscitou. Não apenas morreu e ressuscitou, mas ele assentou à destra do Deus Pai e continua trabalhando em nosso favor. E continua trabalhando em nosso favor, estabelecendo plena comunhão. E esse é o último ponto.
plena comunhão. Hoje nós temos plena comunhão, somos salvos da ira de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui escandalosa. Deixa eu te falar uma coisa que vai soar como heresia aí no seu ouvido. Mas se você pecar hoje, uma vez que você foi justificado, tá? Regenerado, novo nascido. Se você pecar hoje, Deus não apaga o seu nome do livro da vida. Deus não te exclui do céu até você pedir o perdão. Porque se você não pedir perdão, ele vai lá e risca. Aí quando você pede perdão, ele vai lá e escreve. Aí depois você peca de novo, ele vai lá e risca. Aí depois você pede perdão, ele vai lá e escreve no livro da vida. Até mesmo que o livro de Malaquias diz que o livro da vida está escrito desde antes da fundação do mundo, né? E ninguém pode mexer no livro da vida. Porque lá no livro de Apocalipse, diz que o João ele fica aflito, sabe? Porque ninguém consegue abrir o livro, ninguém é digno de abrir o livro até que ele olhe um cordeiro e Deus diz assim, olha, o cordeiro vai abrir os lacres, os selos do livro e vai ler o nome daqueles que estão lá no livro da vida, né? Você está seguro. O fato de que Jesus te justificou, Ele não pagou a metade dos seus pecados, a outra metade você se vira para você pagar. Jesus não pagou 99% dos seus pecados e o 1% você paga indo na igreja. Não é indulgência. Nós vemos a igreja, nós oramos, nós cantamos, nós fazemos, damos nossos dízimos, nós fazemos tudo o que fazemos em gratidão à justificação que recebemos. Não é para nos justificar diante de Deus. Estamos salvos da ira de Deus. Deixa eu falar, ô Teresia, é incapaz Deus ficar irado com você. Porque se Deus punir um pecado seu, que Jesus já pagou na cruz, então Deus é injusto, porque Ele está cobrando o mesmo pecado 2 vezes. Jesus já levou o seu e o meu pecado. A maioria do texto é no passado. Jesus já justificou a mim, a você, e nós nos apropriamos disso pela fé. E isso é maravilhoso, porque nós temos plena comunhão. Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Não a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o passado, nem a profundidade, nem a altura, nem frio, nem fome, nada, nem os seus próprios pecados, porque Jesus pagou. E hoje você vive uma vida assim, se policiando, se santificando, em gratidão ao Deus que nos deu todas essas bênçãos.